A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, o nosso querido irmão Luiz Correia, lá da Espanha, ele contestou no Facebook o último vídeo que eu fiz, que é o que está aí em cima, né? Titulado como CCB, Não Existe Batismo Salvífico? Me engana que eu gosto, parte 2. Então ele contestou esse vídeo dizendo, bom, aqui eu vou ajeitar um pouco o que ele colocou aí no Facebook, porque é a tradução feita lá com o recurso do Facebook, e nem sempre ela é a melhor tradução. Então eu vou dar aqui uma melhorada, né, para facilitar a compreensão de vocês. Então o nosso irmão Luiz Correia escreveu o seguinte: se você diz que o documento está, acredito nele. Eu entendo que a tradução correta seria a seguinte: se você diz que o documento existe, eu creio que sim, ou eu creio que ele é verdadeiro. Mas é um documento antigo, de acordo com a data que você mesmo cita. Aqui não há correção a fazer, é exatamente isso que ele escreveu em espanhol. Depois diz, já não cabe fazer aquilo. Aqui eu acho que a tradução deve ser melhorada e ele quis dizer o seguinte: já não cabe mais praticar isso agora, nos nossos dias. Depois ele pede, por favor, releia o que é escrito por mim. Entendo o que ele quis dizer, por favor, releia o que foi escrito por mim. Depois ele diz, porque essa é a forma como se age na congregação. Ele está dizendo então que na congregação não existe o batismo que salva. Isso não é ensinado. Depois ele diz, o que você mencionou talvez tenha correspondido a uma época totalmente diferente e há muitas décadas atrás. Deus abençoe. Então veja, aqui é preciso compreender também o seguinte, que ele está na Espanha, tá? E ele está falando, talvez, da congregação que existe, que está lá na Espanha. E existem diferenças culturais, de práticas, nas congregações em várias partes do mundo. Não é tudo igualzinho aqui no Brasil. Na Espanha, por exemplo, as mulheres tocam instrumentos musicais diferentes do órgão. A mulher pode tocar flauta, clarineta, o violino, entendeu? Aqui não. Aqui é proibido. Há 56 anos, por causa de uma briguinha que ninguém sabe onde foi, o que aconteceu, eles proibiram as mulheres de tocar instrumentos musicais na orquestra, diferente do órgão. É só o órgão que é permitido elas tocarem. Então, evidentemente que há muitas mulheres muitas das nossas irmãs querem louvar a Deus com instrumento durante o culto. Então forma aquela fila enorme, quer dizer, a pessoa vai, uma irmã organista vai executar o seu dom, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, é a briga porque uma passou na frente da outra, essa coisa toda. É uma loucura destes homens, é uma loucura, mas na Espanha não acontece isso. Na Espanha as mulheres têm liberdade para executar outros instrumentos diferentes do órgão. Então talvez ele esteja falando do que acontece lá na Espanha, o que ele sabe que acontece lá na Espanha, mas não sabe nada do Brasil. O Brasil é diferente, tá? Agora, eu tenho provas testemunhais de que realmente o batismo, acreditado aqui no Brasil e pregado por meio de linguagem subliminar, é realmente um batismo que salva. Praticam aqui o rebatismo. Entendeu por quê? Porque o batismo da congregação é que salva. De acordo com o ensinamento lá de 1961. Se o ministério acreditasse diferente, eles deveriam então mudar esse ensinamento em listas secretas. Aliás, eles deviam fazer circular, aberta para todo mundo examinar, entender, entende? Porque na obra de Deus não tem nada escondido, sabe? Quem gosta de coisas escondidas é só o diabo. É Satanás que gosta de coisas escondidas. Deus quer tudo às claras, tudo na luz, tudo de conhecimento de todos. Então veja,
É só examinar os... Eu tenho vários vídeos que eu fiz falando sobre o batismo. Vários. Acho que uma dezena deles. Basta você examinar os comentários apenas a estes vídeos. Vocês vão ver centenas, talvez milhares de pessoas metendo cacete na minha cabeça porque eu estou dizendo que o batismo não salva ninguém. O batismo não salva ninguém. Isso é uma heresia de perdição. Por quê? Tira o mérito do sangue derramado na cruz do Calvário. Isso é uma heresia diabólica e o Senhor Jesus não ensinou nada disso. Ele fala por 20 vezes, 5, 10, 15, 20 vezes. Quem crê em mim tem a vida eterna. Se fosse batismo, se o batismo fosse necessário para a nossa salvação, ele teria deixado isso claro. Ele diria, quem crê em mim e batiza tem a vida eterna. Mas ele não fala nada disso, está passando os versos aí na frente, no nariz de vocês todos, para saber qual é o ensino do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação. E você, meu querido irmão, não tem certeza da sua salvação? A sua melhor expectativa é comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta e santidade absoluta, e que vai julgar você conforme a sua, conforme a santidade dele e a justiça dele. E ele vê as coisas diferente do que eu vejo, ou do que o ancião vê, do que a irmandade vê. Ele vê diferente, entendeu? Eu posso até achar você, puxa, o irmão Luiz Correia aqui, que santo de Deus, aquele irmão é uma maravilha. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Vale alguma coisa isso ter minha apreciação a respeito do seu caráter, da sua conduta, da sua pessoa? Não vale absolutamente nada. Porque quem vai julgar você não sou eu. É o Eterno, aquele que é o juiz do universo, aquele cuja justiça é absoluta, cuja santidade é absoluta. E você vai ser julgado, por esse olhar pleno de justiça e de santidade. E ele vai ver o seu adultério, a sua hipocrisia, a sua mentira, a sua falsidade, a sua ignorância, a sua covardia, a sua deslealdade. Entendeu? Porque nada escapa do olhar dele, entende? Ele julga o mais profundo, o íntimo do nosso ser. Por saber, porque ele sabe que não podemos salvar-nos a nós mesmos. Entende? O que ele fez? Ele mesmo veio ao mundo e assumiu na cruz do Calvário as nossas culpas. A palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos justificar diante de Deus. Entendeu? E veja, ele pagou então na cruz do Calvário as nossas culpas. E se Deus cobrou no seu Filho a minha culpa, ele não vai poder cobrar de mim novamente. Entendeu? Não vai poder cobrar. Porque até nós que somos homens estúpidos, idiotados, grosseiros, nós temos uma legislação que nos protege. Se alguém cobrar uma dívida 2 vezes, entende? Você pode mover uma ação judicial contra essa organização comercial ou essa pessoa que está te cobrando por 2 vezes uma coisa que você já pagou, entende? E até receber uma indenização por danos morais. Isso entre nós, homens, que somos boçais, estúpidos, ignorantes. Agora imagine o juiz do universo se ele vai fazer isso. Cobrou a nossa dívida na cruz, na pessoa de seu Filho que encarnou e padeceu na cruz por nossa culpa, e vai cobrar de novo. Não tem sentido isso. Isso é acreditar de maneira diferente, é rejeitar o presente de Deus. Porque a salvação das nossas almas é um presente de Deus que você recebe pela fé. Quer dizer, as mãos com que você pega esse presente, é as mãos da fé, as mãos da confiança. Jesus, conforme a nossa doutrina ensina,
é Deus. Deus que se fez homem. Segundo ponto de doutrina fala que ele é parte inerente de Deus. Por que ele é parte inerente? O que eu quero dizer com parte inerente de Deus? É que Deus sem Jesus não existe, não é possível. Por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus. No primeiro capítulo do Evangelho de João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra verbo quer dizer enunciação, voz, entende? Então, admitir que Deus criou Jesus Cristo na eternidade, entendeu? Criou o verbo, entendeu? Não existia o verbo divino, Jesus não existia, foi criado por Deus. É admitir que teve um tempo que Deus era mudo, que ele não tinha expressão, que ele não falava, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, evidentemente que o verbo, Deus sempre possuiu, é dele a capacidade de falar. Aliás, veja, Deus não fez nada com as suas mãos. Ele falou e as coisas aconteceram. Você lê lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, verso 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. E ele criou os planetas, o sol, a lua, as estrelas, a animália. Tudo foi criado pela palavra. Ele falou e aconteceu. Só o homem que ele fez do barro com as suas mãos. Só o homem fez a sua imagem e a sua semelhança. Está entendendo? Mas todas as demais coisas ele realizou pela sua palavra. Entende? Até a eternidade ele realizou com a sua palavra. Não existia nada, nem a eternidade. E ele criou a eternidade pela sua palavra. Está entendendo? Pelo verbo divino. Por isso no Evangelho de João, no versículo 3 do capítulo 1, você lê: todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus Cristo. Que na eternidade não tinha esse nome. Na eternidade seria o verbo divino, a palavra divina. Entende? E se você admirou, né, que não existia nada e ele criou a eternidade, Isaías fala a respeito, profetizando: uma criança nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade. Isaías profetizou que ele é o Pai da Eternidade, é o Deus Forte e o Pai da Eternidade, profetizando a criança que entraria no mundo pelo ventre de Maria Virgem. Está entendendo? Esse verbo maravilhoso, glorioso, que é parte inerente de Deus. Entendeu? O verso 14 do capítulo 1 de João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem. E se Deus está dizendo que você, por se confiar na suficiência daquele sangue derramado, você está salvo. Quem vai duvidar disso? Só quem não acredita na divindade do Senhor Jesus. Só os incrédulos. Bem, para estes não há esperança. Jesus mesmo falou: se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Então, acreditar que o batismo salva, a palavra de Deus não ensina isso, o Senhor não ensina isso, o Senhor Jesus não ensinou isso, e isso desmerece, tira o mérito do sacrifício, entendeu? Você dessa maneira desonra o Senhor, tá? É como se você tivesse uma dívida no armazém e não pudesse pagar, e eu fosse lá e perguntasse para o dono do armazém: quanto é que o Luiz está devendo aí? E ele dissesse: 10 mil reais. Então tá aqui, ó. Pá, paga os 10 mil reais que o Luiz está devendo no armazém. E você saísse por aí dizendo: mas se eu não fizesse isso, eu não fizesse aquilo, a dívida não teria sido paga. Entendeu? Você não estaria reconhecendo
o meu ato generoso que eu fiz, realizei a benefício de você, da sua pessoa. Entende? Esse tipo de crença, de salvação por meio de boas obras, salvação, firmeza, fidelidade, batismo, pertencer à igreja, isso é tudo diabólico, tá? É um evangelho maldito, tá? Porque nega a suficiência do sangue derramado para a nossa salvação. Entende? E quem crê dessa maneira vai perecer no fogo do inferno. Por quê? Por quê? Porque exatamente não abraça com todas as forças da sua alma o sangue derramado para a sua salvação. Entendeu? Os meus opositores dizem que eu prego que é livre, pode pecar, pode fazer o que quiser. Não estou dizendo nada disso, em absoluto. Uma vez salvo, o crente recebe o Espírito Santo de Deus para habitar nele. Entendeu? Com a presença do Espírito Santo, ele tem uma nova natureza, ele é gerado de novo, um filho de Deus, né? E aí ele tem poder para vencer na sua própria vida o pecado. É uma escolha que você faz. Se você tem o Espírito de Deus e você se submete ao Espírito de Deus, ele vai realizar por seu intermédio coisas maravilhosas. É uma coisa assim, ó, tá vendo essa aqui, essa mão esquerda? É você. Essa minha mão direita é o Espírito Santo. Se você se submete ao Espírito Santo e faz o que ele quer na sua vida, se ele te diz, vai ali, você vai. Se ele diz, vem aqui, você vem. Fala isso e você fala. Faz isso e você faz. Entendeu? Você vai ter uma vida abençoada, plena do Espírito Santo. Tá? A palavra de Deus que diz que você vai manifestar na sua vida o fruto do Espírito Santo. É um fruto só. Como se fosse uma laranja. A laranja não tem os gomos? Sim. O fruto do Espírito Santo tem vários gomos. Vou dizer 9 virtudes. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Entendeu? A sua vida vai ser uma vida maravilhosa, plena de poder. Onde você pisar a planta do seu pé vai ser um lugar abençoado. Vai se transformar num vale de bênção. Agora, se você não faz o contrário disso, não quer se submeter ao Espírito Santo, e você então abafa o Espírito Santo na sua vida, você não perdeu a sua salvação, se você é salvo de verdade, né? Não perde a sua salvação, só que você vai ser um crente derrotado, um crente deprimido, tá? Só vive reclamando, doente. Às vezes Deus manda o desobediente, né, para o hospital e ele fica gritando ai, 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 ai. E dependendo até da desobediência, Deus manda ele para o cemitério, guarda ele debaixo de 7 palmos de terra. Aí eu quero ver o sujeito pecar diante de Deus, guardado debaixo de 7 palmos de terra. Acabou. Acaba a folia dele. Mas a alma ele não perde, tá? Porque Deus é fiel e maravilhoso. Não perde. Mas tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está vendo que eu estou falando a verdade, né? Mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né? Que são estas que estão aqui no nosso cenário, também no Estatuto da Igreja. E também mostrando a fundamentação dessas doutrinas dentro da Escritura Sagrada. Divulgo os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Tá? Vamos batalhar para a salvação de muitos em nosso meio, que estão indo atrás de falsos ensinamentos, doutrinas mentirosas, para que eles venham conhecer o verdadeiro Evangelho da salvação em Jesus Cristo e salve suas almas. Se nesse esforço, nessa batalha, conquistarmos uma alma para o reino de Deus, os anjos vão cantar louvores a Deus e nós seremos ricamente abençoados. Fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Um beijo nos vossos corações.